confusão, tudo era gritaria dentro de casa. Na igreja, não. Na igreja era assim, o casal, quem olhava falava assim, não, o casal de casado, não. Sim. Eu não me defendia, porque sempre como a minha filha, né? Eu falo minha filha porque Sim. sempre ela estava presente, então eu tentava evitar ao máximo. As nossas brigas eram no quarto. Ela ouvia alguma coisa, mas eu não me defendia. Sim. Do segundo ano em diante, eu fiquei muito reativa. Então, ele vinha pra cima de mim, eu ia pra cima dele. Toda vez que a gente brigava, ele jogava minhas roupas na sala. Ele pegava tudo, ele jogava na sala, ele mandava eu embora. E eu falava, mas pra onde eu vou? Ele falava, eu não sei, eu quero que você saia daqui. Então, assim, e era muita confusão. A minha cabeça, ele começou a fazer eu ficar louca. Fora porque eu tinha vergonha, né? De E eu voltar tinha pro lado dos vergonha seus e ele pais. usava a Bíblia para dizer assim que quem se divorcia se não tiver adultério, Ah, ele usava essa entendi. passagem, né? Se não Sim. tiver adultério e quem pede o divórcio vai para o inferno. Então foram todos tive medo dessa palavra, porque eu Meu pensava, né? Deus. Sabe, eu não Sim. enxergava assim, o grau de manipulação dele era tão forte sobre mim, eu não enxergava. E eu acreditava, e acredito hoje, eu falo assim, na palavra, né? Sim. Só que eu não sabia interpretar, né? A Ana Lúcia lá de 20 anos atrás não é a Ana Lúcia de hoje. Então eu acreditava Você, fielmente no que ele você dizia. não tinha muita sabedoria Não também. tinha. Casou sem saber Casei sem como era, saber e né? casei acreditando que a mulher tem que ser fiel a tudo que o marido falar. A mulher é submissa, Sim. né? Eu acho Porque que naquele tempo era mais rigoroso, muito, né? muito Que mais. pregava muito sobre E a igreja isso. não dava suporte, né? Sim, também. Muitas mulheres Não sofreram é como durante era anos. hoje, né? Isso. Hoje a igreja dá suporte, Sim, né? A igreja ajuda. sim. Quem vai pedir ajuda, eu acredito sim, que do meu casamento eu tentei pedir ajuda para a liderança da igreja da qual a gente era, mas eu não tive apoio. Meu Eles Deus. falavam para mim que eu tinha que ser submissa, eu não tive voz. Meu Nunca Deus. pararam para me ouvir, Sim. né? Eu falo assim, eu já contei minha história em um outro canal e assim algumas pessoas interpretaram errado e acharam que eu estava atacando a igreja. Eu jamais ataquei Sim, a sim. igreja e não ataco, mas eu falo que algumas pessoas que fazem a obra de Deus, elas não estão preparadas, Sim. né? E ainda nos dias de hoje melhorou muito, mas ainda falta muito assim a igreja se preparar mais para ajudar Ah, os isso. casais, né? Isso. Porque eu não tive suporte Sim. na época. E assim, eu fui vivendo naquela situação, né? Quando eu falava de divorciar dele, ele falava: você pode divorciar, mas você vai pro inferno. Olha Então só. eu tinha muito medo. Só que eu não percebia que no inferno eu já estava, Sim. né? Eu não percebia isso. E assim, a Ana Lúcia, ela foi morrendo, né? Eu fazia jejum obrigada, tinha o dia de fazer jejum, que era ele que estipulava. Sim. O jejum, a hora, ele estipulava também. Meu As Deus. orações de madrugada, ele que estipulava a hora. Tinha dia que ele falava, hoje a gente vai passar a madrugada na igreja, a gente não vai dormir. E não dormir. Meu Deus. Então eu fazia tudo por, sabe, assim, tudo por Sim, obrigação. sim. Mas eu falo que eu nunca virei as costas para Deus, sabe? Porque em tudo eu falo, Deus passou comigo em tudo, tudo. Eu nunca olhei a obra, no geral, com maus olhos. Sim. Nunca olhei. Eu sempre olhei com santidade. Mesmo dentro de casa, eu vivendo o inferno, na igreja, eu fazia meu melhor, né? Eu colocava as pessoas falavam, uma máscara, pode ser. Mas as pessoas não tinham culpa do que eu estava vivendo na minha casa. E quando eu estava na igreja com as pessoas, mesmo que eu não podia conversar direito, mas eu me sentia bem. Porque pelo menos na igreja eu estava segura, né? Sim, sim. E foram anos assim, né? E aí, assim, Quantos meus anos? 17, 17 quase anos. 18. Nossa. E assim, o meu sonho era ser mãe, né? Minha filha já estava com 5 aninhos e eu queria ser mãe, eu não engravidava. Porque eu pensava assim, se eu der um filho para ele, é o que muitas mulheres pensam, né? Ele vai melhorar, né? Ele não vai ser mais tão violento. Sim. Ele não vai me culpar por ele ter ejaculação precoce, porque ele me culpava. Ele falava que eu era culpada, então assim, eu ficava louca. Eu falava, meu Deus, mas o que que eu faço? E assim, eu fui criada de um jeito, acho que a maioria das mulheres, a minha mãe, ela tinha e tem muitos tabus, então eu não tive assim,
Ensinamentos Isso, sobre para chegar e vida. falar sobre sexualidade. Sim, Não era sim. como é hoje, né? É. Hoje eu tenho meus filhos adolescentes, eu tenho uma filha de 11 anos, eu converso com ela algumas coisas que ela já precisa saber. Isso. Eu oriento ela. O meu filho tem 17, eu sempre orientei ele. Sim. Então eu acredito que assim, a responsabilidade dos pais na vida dos filhos é muito grande nessa área. Certeza. Para os filhos têm que ter conhecimento, eu não tinha. Sim. Para mim, tudo que eu vivia era normal. Né? Eu pensava, não, é normal, ainda mais ele é pastor, né? Então, e ele orava muito, Ele ia para monte, descia monte, fazia jejum e assim, e pregava na igreja, assim, pastor. Então, assim, Misericórdia. e assim, o meu sonho era ser mãe, né? Eu falei, não, se eu der um filho para ele, então talvez melhore, né, o meu casamento, porque eu não queria separar, Sim. né? Nos primeiros anos eu não queria, mas depois. E assim, eu não conseguia engravidar e eu sempre sonhei desde criança em ser mãe de menino. Sempre. Falava com Deus, nossa, eu quero um filho homem, né? Porque como eu sofri abuso na minha infância, eu tinha muito medo de ter uma filha mulher e acontecer com ela. Com ela. Tem um detalhe que eu me esqueci. Eu guardei esse meu segredo, né? Que eu fui abusada na infância. Mas antes de casar com ele, eu contei pra ele. Você contou? Contei, porque ele falou, acho que uns 15 dias antes do casamento, ele falou assim, olha, se você tiver algum segredo, você tem que me contar, porque a gente vai casar, eu vou ser seu marido, eu quero Sim. casar com você sem nenhum segredo. E aí desculpa. Não, pode falar. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu fui abusada na infância, mas não conta pra ninguém. Ele me ouviu, ele, não, jamais, não vou contar. E me ouviu, né? Sim. Me abraçou e tudo, e aí... Eu trabalhava ainda com aquela senhora idosa, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, ele estava na minha casa. E ele contou para os meus pais. Meu Deus. Isso antes de casar. Meu Meu pai e minha mãe soube através dele que eu tinha sido abusada. Isso para mim foi muito. Então foi um sinal também. Sim, com certeza. E assim, eu cheguei, a minha mãe estava chorando. O meu pai estava assim, num jeito que eu nunca tinha visto. E eu falei, gente, o que aconteceu, né? E eu pensei, mas eu não estou fazendo nada errado, né? E aí ele, eu contei para os seus pais porque você precisa de ajuda, eu quero que você case liberta desse trauma. E assim, eu senti muita vergonha, sabe? Porque era um segredo meu, eu acho que eu iria contar no momento certo, Sim, sim. né? E assim, meu pai, ele ficou muito mal, ele quis saber quem era a pessoa, eu falei para ele, ele lembrou vagamente Sim. quem era a pessoa, minha mãe. E aí eles entenderam por que eu fui uma menina tão agitada, né? Sim, sim. Então assim, mas eu fiquei muito mal dele ter contado. E detalhe, ele usou durante a primeira, assim, eu acho que foi a primeira decepção, não foi nem o tapa na Sim, cara, sim. foi essa, né? Ele expôs o meu segredo, assim, Sim. porque eu pensava assim, não, como ele é pastor, eu posso contar qualquer coisa pra ele. Outro erro que, né, Sim. a gente tem que saber com quem a gente se aconselha, né? Meu pai e minha mãe ficou muito mal, sabe, de saber que a filha deles tinha sido abusada e guardou, né, tantos anos, mas aí a gente colocou uma pedra, nunca mais tocou-se nesse assunto, né? Eu falo que hoje eu estou curada, eu já ajudei muitas pessoas que passou por